Bom dia a todos e a todas, iniciando aqui a gravação da nossa aula. Estão todos vendo a apresentação? Sim. Ok, então vamos lá. Então, a gente está na unidade 3, interpolação. Na primeira aula a gente falou sobre polinômios interpoladores, uma solução onde você encontra um polinômio interpolador para uma determinada quantidade de pontos. Na segunda aula a gente falou sobre o polinômio de Lagrange, onde você encontra já o valor para um determinado ponto que não está presente na tabela. E agora a gente vai falar sobre os polinômios de Lagrange, que também é para encontrar um ponto, mas desenvolvendo um polinômio genérico, geral, a partir de pontos dados. Tá? Cada método tem seu algoritmo, sua forma de utilização. Esse aqui é o polinômio de Lagrange e na próxima aula a gente vai ver o polinômio de... Desculpa. Esse aqui é o polinômio de Newton. A gente vai ver, Lagrange a gente viu na última aula. Ver o polinômio de Newton hoje. E na próxima aula a gente vai ver o polinômio de Gregory Newton, que é uma especificidade do polinômio de Newton. Tá? Então o polinômio de Newton é uma outra maneira de se resolver um problema de interpolação sem precisar construir explicitamente o polinômio interpolador. Como o polinômio de Lagrange é utilizado quando o problema consiste em encontrar apenas o valor de fx barra, onde x barra pertence ao intervalo x0 e xn. O método do polinômio de Newton ele tem duas partes, tá? A primeira parte é o que a gente chama de operador de diferenças divididas. E a segunda parte é a parte do próprio polinômio de Newton. Então os dois métodos, esse método que a gente vai ver agora e o método que a gente vai ver depois, usam operadores dentro do polinômio. Então nesse caso aqui a gente vai usar um operador de diferenças divididas. Então a gente vai começar a aula de hoje conhecendo esse operador de diferenças divididas, fazendo um cálculo, tá, para alguns probleminhas. E depois a gente vai expandir o polinômio de Newton utilizando esse operador das diferenças divididas. Então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a aula, tá bom? Então, dada a função y igual a f de x, que passa pelos pontos x e y, como a gente viu na última aula, né? A gente recebe como um problema na interpolação em cálculo numérico uma quantidade x de pontos. O y indo de 0 até n, o operador de diferenças divididas de ordem i é definido como. Então a gente tem aqui da ordem 0 até a ordem n. Então é sempre bom a gente entender as fórmulas gerais, né? No caso aqui eu estou dizendo o seguinte: a ordem 0 ela é dada pelo delta 0 de yi. Desculpa. A ordem 0 eu vou chamar de delta 0 de yi, que vai ser igual a yi. Então o yi é um ponto que é dado na minha tabela, eu já tenho esse valor. A ordem 1 ela é representada como delta 1 de yi e ela tem esse valor, delta 0 yi mais 1 menos delta 0 yi sobre xi mais 1 menos xi. Então dá para ver que o delta 0 yi mais 1 ele é encontrado no passo anterior. E o delta 0 yi também é encontrado no passo anterior. Vamos subtrair esses dois valores e dividir por xi mais 1 menos xi. Então esses aqui são valores também que estão na minha tabela. Então esses aqui são baseados no valor que está na minha tabela e esses aqui são baseados nos x que estão na minha tabela também. A ordem 2, delta 2 de yi, que é igual a delta 1 de yi mais 1 menos delta 1 de yi sobre xi mais 2 menos xi. Então isso aqui
eu poderia utilizar apenas até a ordem 2 se eu tivesse 3 pontos, né? Um conjunto de 3 pontos para fazer a interpolação desses pontos. Mas eu sempre tenho que pensar na função genérica, né? Então, as diferenças divididas de ordem i, quando eu tenho n linhas, né, de 0 até n, o delta n y ele vai ser igual a delta n menos 1, yi mais 1, menos delta n menos 1 yi, sobre xi mais n menos xi. Então essa aqui é a fórmula geral. Então para n eu vou precisar do delta n menos 1 para calcular o valor de delta n. E vou precisar do valor de xi mais n e o valor de xi para calcular o valor de delta n de yi. Então eu vou usar o anterior aqui. Então aqui se eu tivesse, por exemplo, delta 3, né? Então delta 3, deixa eu fazer aqui, delta 3 de yi seria igual ao, a gente olha para cá, né? Delta 3 menos 1, 2 de i mais 1 menos delta 3 menos 1, 2 de yi sobre xi mais 3, que é o valor de n, menos xi. Então a gente consegue, para qualquer tamanho, definir as diferenças divididas para cada uma das linhas que a gente vai fazer a computação dessas diferenças divididas. Então vamos ver um exemplo aqui. Dada a seguinte tabela, calcule as diferenças divididas de ordem 0, 1 e 2. Tá? Então vamos fazer juntos esse exercício. Deixa eu copiar essa tabela lá para o nosso quadro. Então está aqui a tabela. Vou precisar da fórmula das diferenças. Eu quero que vocês peguem papel e caneta aí pra gente fazer esse exercício juntos, tá? Vou perguntar de vocês. Esperar aí um minutinho para vocês pegarem papel e caneta pra gente fazer. Podemos começar? Ok. Então essa aqui é a fórmula das diferenças divididas. A gente tem aqui a nossa tabela. Eu vou começar o seguinte. Vou começar identificando aqui, né? Porque às vezes o pessoal tem dificuldade de identificar. Esse aqui vai ser o meu x0. Esse aqui vai ser o meu x1. Esse aqui vai ser o meu x2. Esse aqui é o meu y0, meu y1 e o meu y2. Então a primeira ordem que eu vou encontrar é a ordem 0, que é representada como delta 0 de yi. A segunda ordem é a delta 1 de yi. Eu poderia tirar esse 1 daqui, mas eu sempre coloco porque ajuda a identificar. E o delta 2 de yi. Tá? São os valores que eu vou encontrar para cada uma dessas linhas aqui, as diferenças divididas. Então vamos lá. Então delta 0 de yi é igual a yi. Então quantos i's a gente tem? A gente tem o i0, o i1 e o i2. Então delta 0 de y0 vai ser igual ao yi, ou seja, vai ser igual ao y0. Então isso aqui vai ser igual a 3,09. O delta 0 de y1 vai ser igual, aqui da fórmula, y1, que vai ser igual, vai ser igual a 17,25. E delta 0 de y2 vai ser igual a y2,
que é igual a 25,41. Então já pode preencher aqui. Delta 0 de y0, 3,09, 17,25 e 25,41. Agora eu vou calcular o delta 1 de y, que é dado por essa fórmula aqui. Então, olha só, delta 1 de y0, que é o primeiro, que é essa posição aqui. É o delta 0 de y mais 1, como o i é 0, então é y1. Delta 0 de y1 menos delta 0 de y, que é o 0, sobre xi mais 1, x, o i é 0, mais 1 dá 1, menos xi, que é x0. Então esse aqui é o valor de delta 1 y0, substituindo os valores, delta 0 de y1, é esse cara aqui, ó, 17,25, delta 0 de y1. Então vai ser 17,25 menos delta 0 de y0, que é esse cara aqui, 3,09, dividido por x1. Olhando para a tabela aqui, o x1 é o 1,5. 1,5 menos o x0, que é 0,3. Então coloca aí no chat quanto é que dá essa conta. Deixa eu ajustar aqui para aparecer a resposta de vocês. Onze vírgula oito. Depois a gente olha o gabarito para ver se está certo. Aí eu vou para o delta 2, delta 1, y1, que é o segundo, né? A gente calculou esse, vamos calcular esse aqui. Então delta 1, y1 vai ser igual delta 0, y1 mais 1, né? Que é 2. Delta 0, y2 menos delta 0, y1 sobre x mais 1, então o i mais 1 aqui vai ser 1 mais 1, 2, então vai ser o x2 menos o xi, que é o x1. Substituindo os valores, delta 0 de y2, delta 0 de y2 é o 25,41 menos o delta 0 de y1, que é 17,25, sobre x2, que é 2,1, menos x1, que é 1,5. Quanto é que dá isso aí? (13,6). Então aqui eu tenho, se tiver correto, né, vamos já ver. Vamos logo ver, 11,8, 13,6. Certo. Então temos aqui 11,8
Essa caneta aqui é uma piada. Onze vírgula 8 e 13,6. A gente não calcula ΔI de Y2, porque para eu calcular ΔI de Y2 eu precisaria do ΔZ Y2 mais 1. E a gente não tem o ΔZ Y3, tá? E embaixo a gente precisaria do X I mais 1, que seria 2 mais 1, 3. A gente não tem X3 na tabela. Então aqui a gente só calcula até o ΔI de Y1. Agora vamos para o ΔI2 de Y0. ΔI2 de Y0. Ele é igual, segunda fórmula ali, ó, ΔI2 de Y0. ΔI1 de Y. ΔI1 de Y é 0 mais 1, 1, né? Menos ΔI de Y I, que é 0, sobre X I mais 2, então I é 0, vai dar X2, menos XI, que é X0. Então isso aqui vai ser igual ΔI1 de Y1, 13,6, menos ΔI1 de Y0, 11,8, sobre X2, que é 2,1, menos o X0, que é 0,3. Quanto é que dá isso aí? Ok. Tá, aqui a gente tem 1. Tá? Então o operador das diferenças divididas é isso aí, pessoal. Não tem muito mistério, tá? O próximo passo é passar para o polinômio de Newton. Vamos fazer só mais uma vez. A gente está resolvendo para todos os métodos o problema do paraquedista, né? Então, vamos voltar lá no problema do paraquedista. Aqui nos slides a gente tem um tamanho maior aqui, que vocês podem usar depois para referência dos exercícios, né? Aqui eu tenho 5 pontos, tá? Grau 4, né? N4. Então aqui eu tenho um exercício já com as respostas numéricas, as fórmulas. Se vocês tiverem dúvidas para um grau maior, por exemplo, grau 4, né? Delta, ordem 4, né? Delta 4 vai YI é igual a delta 3 YI mais 1 menos delta 3 YI sobre XI mais 4 menos XI. Então isso aqui pode ajudar a fazer os exercícios depois. Mas eu quero resolver ainda o problema do paraquedista. Lembra do nosso problema paraquedista? A gente resolveu com polinômio e resolveu com Lagrange, deu o mesmo resultado. Vocês lembram qual foi o resultado? Coloca aí o resultado do paraquedista com Lagrange e com polinômios interpoladores. Vamos lá, pessoal, qual foi o resultado? 11,4. A gente encontrou um polinômio interpolador e colocou também e fez também por Lagrange esse mesmo problema.
Então nesse problema aqui, o x que eu tenho que encontrar, ele é o 850. Né? Então, por Lagrange e polinômio interpolador, deu 11,4. Então todos os 4 métodos têm que dar o mesmo resultado. Tá? Então no caso aqui a gente tem o x0, o x1, o x2, y0, y1 e y2. Então vamos fazer aqui as diferenças divididas. Depois eu apresento o polinômio de Newton e a gente resolve o problema. Tem que bater 11,4. Tá? Então de novo eu preciso do delta 0 y0, delta 1 y1 e delta 2, desculpa, delta 1 y0 e delta 2 y0. O delta 0 y0 a gente não precisa fazer, porque ele é o yi, né? Então basta eu repetir aqui. 25, 15 e 10. Então eu quero que vocês me deem os valores para delta 0 de y0, delta 1 de y0, delta 1 de y1 e delta 2 de y0. Agora é com vocês. Deixa eu botar aqui. Na verdade, só para não fugir da representação aqui é o i, né? Então aqui é delta 0 de yi, delta 1 de yi e delta 2 de yi. Então eu vou querer de vocês o valor de delta 1 de y0 e o delta 1 de yi. Tô esperando, tá? Vamos fazer a pergunta aqui. Quantas pessoas nós temos? Tá vendo? Eu falei que não ia fazer chamada, não apareceu quase ninguém, só vocês, 4 pessoas. Delta 1 de y0, a gente já tem? Pode colocar aí no chat. Zero vírgula 0,04, segundo Luan. Se alguém encontrar um valor diferente, ok. É o delta 1, né, Luan? Delta 1 y0. O delta 0 y0 a gente já calculou ali, que é o 25. Que é o delta 1y. É muito índice. Delta 1y1, pessoal.
0,02. Então a gente teria isso aqui, né? 0,04, 0,02 e aqui nós teríamos o delta 2 de y0. Quanto que dá o delta 2 de y0? Menos pode ser negativo. Mas vamos conferir aqui. Acho que eu tenho a resposta desse. Não, deu um valor aqui diferente, tá? Vamos ver os cálculos. Eu faço os cálculos aí que deu um valor bem diferente desse daí. Aqui vai ser o quê? 0,0008. Então continua dando diferente. Deixa eu montar aqui para ver se a gente vai ser o delta 1 de y, 0 mais 1, 1, né? Menos delta 1 de y, 0 sobre x 0 mais 2, 2 menos x0. Delta 1 de y1 0,02 menos 0,04 dividido por x2, que é 750, menos x0, que é 1250. Isso aí. Zero vírgula 0,04. Agora bateu lá com nossos gabarito. 004. Tá faltando um zero aqui. 0,0004. Então aqui vai ficar 0,00004. Beleza? Então tá, então esse aqui é o operador das diferenças divididas, não tem muito mistério. É o primeiro passo antes de usar o polinômio de Gregory Newton. Então agora bora conhecer, o polinômio de Newton, né? Vamos conhecer então o polinômio de Newton. Então o polinômio interpolador de Newton, de grau n,
ele é dado pela fórmula abaixo. Pn de x é igual a y0 mais o somatório de i de 1 até n de delta i y0 vezes o produtório de j de 0 até i menos 1 de x menos xj. Então, analisando aqui, o que a gente tem? A gente tem um y0 que está na tabela, é o meu primeiro ponto de y, mais o somatório desse negócio aqui, sendo que o primeiro ele vai o delta i y0 e ele começa no 1, ou seja, a gente só vai usar a partir da ordem 1, a gente não vai usar a ordem 0, tá? Só vamos usar a ordem 1, ordem 2, ordem 3 e ordem 4. E a gente só vai usar o y0, ou seja, a gente só vai usar a primeira linha aqui no polinômio. Então a gente só usa delta 1 y0, delta 2 y0, delta 3 y0, delta 4 y0 e assim sucessivamente. Tá? Vai de 1 até n, então n é a quantidade de pontos, né, o grau que eu estou usando. O produtório vai de j de 0 até i menos 1, então o produtório você já sabe, né? A diferença somatória aqui é a soma e aqui é o produto disso daqui. Vai de 0 até i menos 1 e o i depende do índice aqui do somatório. De x menos xj. O x é o valor que eu quero encontrar. No caso do problema do paraquedista que a gente vai resolver agora, é o 850. Menos xj, que vai depender do valor do índice aqui do produtório. Então a gente pode expandir esse polinômio aqui para qualquer grau, tá? Então aqui, ó, y0 mais delta 1 de y0, x menos x0, mais delta 2 y0, x menos x0 vezes x menos x1, mais delta n de y0, x menos x0 vezes x menos x1 e assim sucessivamente até x menos xn menos 1. Então, só para quem não pegou, vamos analisar aqui. Por exemplo, se eu tenho P de 3, vou pegar o P de 2, que é o problema do paraquedista. Então, o n vai ser 2. O n vai ser 2. Então, onde tem n vai ser 2. 2 aqui. Então, eu vou ter P de 2 de x igual a y0 mais o somatório vai de 1 até 2. Então eu vou ter uma parcela onde ele vai ser 1 mais uma parcela onde ele vai ser 2. Então vai ser delta 1 de y0 vezes, né, esse vezes daqui, do produtório de 0 até i menos 1. Então o i vem de fora, que é 1. 1 menos 1, 0. Então esse produtório tem apenas uma parcela de multiplicação. 0 até 0. Então vai ser x menos xj, que é o índice do produtório, que é x0. Somatório de 1 até 2. Então já foi 1, agora é o 2. Então vai ser delta 2 de y0 vezes o produtório. Aqui vai ser 2, então vai ser 2 menos 1, 1. Então o produtório vai de 0 até 1. Então vai ser x menos x0 vezes x menos x1. E aí a gente consegue montar para qualquer tamanho. Se fosse P3 de x, eu teria mais uma parcela aqui da soma, teria
delta 3 de y0 vezes, aí o produtor iria de 0 até 2. Aí eu teria x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2. Tá? Então a gente pode guardar isso aqui para fazer, para solucionar o problema do paraquedista. Vamos dar um print aqui, a gente já usa para resolver lá. Então está aqui o polinômio expandido para P de 2, grau 2, né? 0, 1, 2. Todos os dados que a gente precisa já estão aqui na tabela ou nas diferenças divididas. Então vamos lá. Substituindo aqui no polinômio, vai ser P2 de x. No caso, x é o valor que eu quero encontrar, 850. Vai ser igual a y0. O y0 é 25. Mais delta 1 de y0. Delta 1 de y0 é 0,04 vezes x, que é 850, menos x0, que é aqui da tabela, 1250. Mais delta 2 de y0, delta 2 de y0, esse valor aqui, 0,00004 vezes x, que é 850, menos x0, 1250, vezes x 850 menos x1, que é 1000. Quanto é que dá isso aí, pessoal? Tudo bem, Bruno, não tem problema. Você pode ir para a aula e aí daqui a pouco eu vou disponibilizar o vídeo lá e você termina de assistir, tá bom? Quanto deu P2 de 850, pessoal? Dois vírgula quatro? Olha, tem alguma coisinha errada aí, hein? Refaz os cálculos. Vamos ver se a gente montou certo. Acho que eu tenho isso aqui resolvido. Deixa eu botar aqui lado a lado pra gente ver. 25 mais 0,04 vezes 850 menos 1250 mais 0,0004 vezes 850 menos 1250 vezes 850 menos 1000. Olha, tá errado, hein? Não é 27 não, tem que dar 11,4.
Fechou? Vou fazer aqui. Onze vírgula quatro. Isso aí. Aqui dá menos 16, né? Só fazer aqui, só para desencargo de consciência. Onze vírgula quatro. Então fechou 11,4. Então só recapitulando. Polinômio interpolador. Problema do paraquedista: encontrar 850 metros. Desenvolvemos um polinômio interpolador, né, um sistema de equações. Resolvemos o sistema. Encontramos um polinômio interpolador. Aplicamos 850, deu 11,4. Primeiro método. Depois nós vimos Lagrange. Paraquedista, expandimos o polinômio de Lagrange e aplicamos os valores no polinômio. 11,4 também. Polinômio de Newton, achamos as diferenças divididas, ok? Expandimos o polinômio. Substituímos os valores, inclusive 850, encontramos também 11,4. Então não é um método muito difícil, né? Só quando dá trabalho, quando a gente tem um grau elevado aqui, né? Uma quantidade de pontos elevada, aí eu tenho que aumentar o grau aqui do polinômio. Dúvidas, pessoal? Juliana, Luan, José, tudo certo? Então tá bom. Então por hoje é só. Vou colocar o exercício, colocar essa gravação aqui para quem quiser ver depois. E se tiver alguma dúvida, vocês me procurem. Tá bom? Então tá bom, gente. Bom dia. Vocês podem sair se vocês quiserem.